Posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto, de ti estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto, de ti estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas és meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos aqui mais um final de semana com essa transmissão do culto, né? Ainda não podemos nos reunir como igreja, mas se Deus quiser, né, ao próximo final de semana e havendo novas atualizações dos nossos governos, nós poderemos voltar à nossa reunião presencial, mas ainda assim a gente precisa aguardar um pouco mais sobre para que isso seja realmente definitivo, mas
nós glorificamos a Deus e agradecemos a Deus pelas oportunidades que nós temos, não é? A oportunidade da tecnologia que permite que você possa estar aí na sua casa ou onde você estiver, podemos participar desse culto conosco, e realmente é o culto que a Igreja do Senhor realiza e presta ao Senhor, mesmo que estejamos longe, mesmo que estejamos separados uns dos outros fisicamente, mas eu insisto em dizer, o que nos une não é a distância física, mas o que nos une é exatamente o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos faz ser um com Ele e Deus. Amém? Que bom poder falar com vocês, que bom podermos participar mais esse domingo, né, desse culto. Hoje de manhã tivemos a nossa escola bíblica, falamos sobre vontade de Deus, né, que muitas vezes é difícil para nós, muitas vezes é complicado compreendermos, mas graças a Deus pelo Espírito Santo do Senhor, que move o nosso coração e nos faz entender, compreender a vontade do Senhor, que é como? Boa, perfeita e agradável. Se você tem participado da escola bíblica, você tem acompanhado tudo isso que temos falado, e como um primeiro recado aqui, eu quero incentivá-lo a participar da escola bíblica, seja pelas transmissões, seja quando retornarmos, se Deus quiser, no próximo final de semana presencialmente. Participe da escola bíblica, que nós temos realizado todos os domingos às 10 da manhã, tá bom? Queria também passar um outro recado para vocês sobre a necessidade que temos de orarmos. Continuem orando uns pelos outros, tá bom? Deus tem realizado milagres, Deus tem levantado pessoas, Deus tem sustentado, vários irmãos têm compartilhado conosco que tem melhorado, né, da Covid e de outras situações também, mas muitos ainda têm padecido, pessoas próximas de nós, familiares, amigos. Então, continuemos em oração, tá bom? Continue também participando das programações. O pastor tem mandado aí a programação do culto de quarta-feira, o culto de oração. Faça o culto com a sua família, por mais difícil que seja a nossa rotina, né? As coisas vão se acumulando e na hora que você vê já é 11 horas da noite, mas priorize o culto doméstico. Por mais difícil, é uma luta aqui em casa também, não acho que é diferente, mas priorize o culto doméstico, oração com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Se você não tem todos os seus entes aí da sua casa que participem, faça o seu culto individual, ore, interceda e devagarzinho, né, vai apresentando esse culto, porque realmente em situações como essa é o que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, desenvolva o hábito, desenvolva a prática do culto na sua casa também. De novo, não é fácil, né, mas é um desafio para cada um de nós. Amém? Aqueles que desejam participar também com as suas ofertas, com seus dízimos, quando não estivermos, assim como hoje, tendo a nossa reunião presencial, você pode fazer transferência, tem Pix, tem vários meios que você pode contribuir, tá bom? Se tiver alguma dúvida de como fazer, entre em contato com a liderança, com o tesoureiro, e a gente vai orientar você, tá bom? Vamos iniciar o nosso culto orando. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e ter um momento de oração, né? O culto que apresentamos ao Senhor nessa noite é um culto de alegria, de contentamento, porque mesmo numa situação atípica, difícil, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado, Deus tem conduzido o seu povo. E mesmo, né, que tudo possa parecer contrário, tudo possa parecer difícil, a nossa esperança não está nessa vida. Olha o Paulo de novo aí, né? Eu sempre tenho citado esse versículo, né?
Aprendi com o pastor, inclusive, a citá-lo, que se a nossa esperança fosse para essa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, mesmo que tudo aqui possa dizer não, a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no céu. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor tem sido bom para conosco, Pai. O Senhor, Deus, tem sido generoso para conosco, porque as tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas a cada manhã, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de, mesmo longe, nos reunirmos como corpo do Senhor, aonde nós estivermos, ó Pai, e queremos te louvar, ó Deus. E também, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco, ó Pai. A tua palavra, ó Deus, tem sido nosso guia, ó Deus, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Queremos nessa noite ouvir a tua voz falando aos nossos corações pelos cânticos, pelas leituras, pela palavra, ó Pai. Nós queremos ouvir o Senhor falando conosco nessa noite, ó Pai. E queremos, ó Deus, ter os nossos corações gratos ao Senhor, ó Deus, e que a nossa vida seja sempre um culto ao Senhor, ó Pai. Te agradecemos por cada um que tem acompanhado essa transmissão, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, se manifeste na vida, na casa daqueles que têm, ó Deus, participado conosco, ó Pai, e que haja, ó Deus, restauração, ó Deus, que haja transformação de vidas, ó Deus, e que a nossa fé seja, ó Deus, a cada dia fortalecida pelo Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ter um momento agora de cânticos, nós vamos acompanhar aí, não dá para fazer aqui, né? Todo mundo não cabe aqui para a gente poder cantar, então vamos ouvir aí um cântico e logo em seguida já retornaremos com a sequência do nosso culto, tá bom? Seus tambores não podem me afligir.
Amém, amém. O texto, eu quero fazer uma leitura com você do livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, versículo 1 diz assim, e a gente só vai ler o versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. De novo, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé, o exercício ou o momento que estamos vivendo, principalmente com tantas dificuldades, com tantas incertezas, devem nos motivar não a nos desanimarmos, a nos abatermos. Aliás, conversava com um amigo essa semana sobre isso, e é muito simples entender Hebreus 11, 1, mas quão difícil é. Mas a palavra de Hebreus 11, 1 deve ser um renovo ao nosso coração. Porque mesmo numa situação em que é tão fácil desanimar, é tão fácil se cansar, é tão fácil se encher de tantas coisas ruins que temos vistos, a chamada de Hebreus 11, 1 é que tenhamos a certeza não daquilo que temos visto, não daquilo que está acontecendo, mas a certeza daquilo que esperamos, daquilo que é fruto da esperança que temos no Senhor e a convicção de fatos que nós não vemos, né? Até porque se nós formos pautar a nossa vida, se nós formos direcionar a nossa vida para aquilo que temos visto hoje, de uma maneira geral na sociedade, não só por causa de pandemia, mas todo o contexto de tudo que tem acontecido, talvez nos desanimemos. Mas Hebreus 11:1 é um chamado a cada um de nós a vivermos pela fé. Vivermos por aquilo que não vemos e termos certeza naquilo que esperamos. E a nossa esperança está no Senhor. E mesmo que tudo possa parecer contrário, mesmo que dificuldades se agigantem na nossa vida, a palavra de Deus nos chama a termos fé. E se falta fé, façamos como os discípulos. Senhor, acrescenta a nossa fé. Porque se depender de mim, eu vou desanimar, eu vou cair. Mas busque ao Senhor. Busque o renovo do Senhor sobre a sua vida. Ore. Busque ao Senhor em oração. E mesmo quando você não tiver vontade, forças para orar, fique em silêncio na presença do Senhor. E muitas vezes a gente até pode chorar diante dele, e muitas vezes a gente pode não saber o que dizer, mas é aí que entra, né, o Espírito Santo com os gemidos inexprimíveis, não é? Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo faz por nós. E é esse o convite que eu quero fazer para você nessa noite. Orarmos, colocarmos diante de Deus a nossa sociedade, os nossos governos, as dificuldades que temos enfrentado, seja no mercado de trabalho, seja em casa, seja na escola, seja por conta da pandemia, seja por motivos de doença, enfim. Eu quero convidar você a, nesse momento, colocar-se diante do Senhor em oração. Apresentar diante do Senhor a sua causa, a sua necessidade e ter fé. E ter a certeza daquilo que esperamos no Senhor. E a convicção de fatos que ainda não vemos. Que nós possamos, alinhados à vontade do Senhor, né, buscarmos e pedirmos. E quando pedimos de acordo com a sua vontade, a gente aprendeu isso hoje de manhã, quando pedimos de acordo com a vontade do Senhor, Ele nos responde. E é isso que eu quero convidar você a nesse momento, a orarmos, a intercedermos, a suplicarmos ao Senhor que Ele cuide de cada um de nós, daqueles que estão próximos, que Ele direcione governos, que Ele organize situações
e que o povo do Senhor também seja abençoado e cuidado nesse tempo de tão difícil. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos porque podemos confiar no Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, é soberano nas nossas vidas. A vontade do Senhor é soberana sobre tudo e sobre todos. E mesmo num cenário tão difícil, mesmo num cenário tão caótico que muitas vezes tem nos sido apresentados, nós podemos confiar que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Queremos ter no nosso coração essa fé renovada, essa fé que é a certeza de coisas que não vemos ainda, e a convicção de fatos que ainda hão de acontecer, ó Pai, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos, ó Deus. Porque sabemos que a vontade do Senhor há de ser manifesta e realizada em nós e através de nós. É essa a nossa súplica, ó Deus. É isso que queremos, ó Deus. Sermos instrumento de manifestação da graça do Senhor, ó Pai. Mas também, ó Deus, quantas têm sido as necessidades, ó Deus, nossas e daqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. Quantas pessoas têm sofrido, ó Deus, quantas pessoas têm padecido pela pandemia, por outras doenças, ó Deus, por tantas outras necessidades, ó Pai. E queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor a intervenção do Senhor, ó Deus, a manifestação do Teu poder e da Tua graça sobre cada situação, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, manifestar, ó Deus, a Tua misericórdia, ó Deus, na vida daqueles que temos no nosso coração nesse momento, ó Deus, e pelos quais intercedemos, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, agir, ó Deus, e que a vontade do Senhor seja manifesta em cada situação, ó Pai. Queremos também, ó Deus, interceder pelos nossos governantes, ó Deus, aqueles que têm dado rumo, ó Deus, ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa mover os seus corações, ó Pai, e que seja, ó Deus, manifestado na vida deles o temor ao Senhor, ó Pai. O reconhecimento da autoridade, se tem a autoridade que tem, é porque foi concedida pelo Senhor, ó Pai. E queremos, ó Deus, que esses homens e mulheres, ó Deus, que conduzem a nossa nação, sejam, ó Deus, movidos pelo Senhor, ó Pai. E que o Teu povo, ó Deus, tenha uma vida tranquila, ó Deus. E que cada um de nós tenha no coração, ó Pai, o desejo e a responsabilidade de intercedermos pelos nossos governos, ó Pai. Abençoa, Deus, essa vacina que tem chegado, ó Pai, que ela possa ser ampla, ó Deus, que ela possa ser suficiente, ó Pai, e que ela possa alcançar, ó Deus, todos aqueles que precisam, ó Pai. Mas para muito além, ó Deus, de governos, de remédios, nós confiamos no Senhor, ó Deus, e sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, ó Pai. E queremos a cada dia confiar e crer no Senhor, ó Pai. E que a Tua igreja, Deus, seja instrumento de bênção, ó Pai, e de cuidado àqueles que têm desanimado, àqueles que têm sofrido, ó Deus, àqueles que têm esfriado na sua fé, ó Pai, aqueles que têm padecido por necessidades também, ó Pai, que nós possamos estar prontos, ó Deus, a agir e a ser servos obedientes ao Senhor e à Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, e falar conosco nessa noite também, ó Deus, por meio da Tua palavra, ó Pai. Queremos, ó Deus, glorificar ao Senhor através da nossa vida, Pai. Fala conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter mais um momento agora de cântico, mais um louvor, e em seguida já retornaremos com a nossa mensagem dessa noite. Amém? Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso
é pra que tenhas fé e continue a caminhar, mesmo se difícil for. A minha oração é que possa ser fiel e mesmo em meio à provação nunca desistir, pois Deus honrará se ousado for. Move o céu a seu favor. Tenha fé, então verás acontecer grandes coisas que só a fé pode fazer. Tenha fé, então verás acontecer. O seu milagre hoje vai chegar. A minha oração é pra que tenhas fé e continue a caminhar, mesmo se difícil for. A minha oração é que possa ser fiel, mesmo em meio à provação, nunca desistir, pois Deus honrará se ousado for. Move o céu a seu favor. Tenha fé, então verás acontecer grandes coisas que só a fé pode fazer. Tenha fé, então verás acontecer. O seu milagre hoje vai chegar. Nunca desista de crer, confia, espera em Deus, Ele sua força renova. Vai como águia voar sobre os mais altos montes. Sua fé pode tudo mudar. Tenha fé, grandes coisas Que só a fé pode fazer. então verás acontecer. O seu milagre hoje vai chegar. Tenha fé, então verás acontecer. Grandes coisas que só a fé pode fazer. Tenha fé, então verás acontecer. O seu milagre hoje vai chegar. O seu milagre hoje vai chegar. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, a partir do 1. A leitura que faremos será de uma história relativamente conhecida, mas que tem alguns detalhes que podem passar desapercebidos diante de uma leitura mais corrida, mais apressada. E é exatamente algum desses detalhes, quando falamos de esperança, quando falamos de fé, quando falamos de situações que muitas vezes nos parecem contrárias, não é? E nós vamos ver na vida de Naamã, se você já abriu aí, você já descobriu que é sobre ele que nós vamos falar, na vida de Naamã, e alguns detalhes que chamam muito a nossa atenção, e como Deus age, e como Deus molda,
e como Deus trabalha a nossa fé. Segundo Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1, nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor, não o rei da Síria, o Senhor Deus, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E é interessante, em algumas outras versões, o versículo 1 de 2 Reis nos apresenta o grande comandante do exército sírio, Naamã, a quem Deus havia concedido inúmeras vitórias, o que lhe fazia ser uma pessoa agradável ao seu senhor, o rei da Síria. E em algumas versões, depois de narrar tantas vitórias, depois de caracterizar e trazer as atribuições de Naamã, tem uma vírgula, porém leproso. Versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou lhe enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o profeta que estava em Samaria, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do seu Deus, o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite esse presente do teu servo. Vamos até aqui. Quando a gente olha para a história de Naamã, a história de Naamã, ela tem detalhes, ela tem nuances que são absolutamente importantes e necessários nós percebermos. A história de Naamã vai muito além de uma história de cura. A história de Naamã vai muito além de uma história que nos denota fé. Até por conta de alguns desses detalhes.
A história de Naamã apresenta um homem suficiente. Apresenta um homem que, à sua vista, ao seu próprio entendimento, era alguém que sempre resolvia as coisas. Um vitorioso, um poderoso comandante do exército sírio, que contava com grande apreço do rei da Síria, que tinha tudo que precisava, que tinha sucesso profissional, que tinha uma boa família, que tinha pessoas que o orientavam, que tinham servos à sua disposição, porém leproso. E quando a gente olha para tudo aquilo que nos é apresentado na história de Naamã, ela vai quebrando algumas coisas que talvez nem mesmo Naamã percebera que tinha em si. E muitas vezes a nossa caminhada cristã, ela é cheia de vales, cheia de percalços, cheia de obstáculos, mas nenhum desses tem por objetivo, na nossa vida cristã, nos fazer cair, nos fazer desanimar. Mas tem por principal objetivo demonstrar quem Deus é e principalmente quem nós somos. Quando olhamos para essa toda a narrativa de Naamã, nós encontramos então um homem que, apesar de vitorioso, tinha as suas dificuldades, tinha a sua doença, a lepra. E é interessante que o texto, o versículo 1, faz questão de trazer a nós o entendimento de que se Naamã era um vitorioso, era porque Deus o havia entregado essas vitórias. Versículo 1, pois por meio do Senhor Deus, ele deu vitória à Síria. Deus, com o propósito com relação ao seu povo Israel, diante de um conflito com o reino da Síria, entregou à Síria, por meio de Naamã, o povo de Israel. Houve uma guerra e Naamã saiu vitorioso. E Naamã, como despojo dessa guerra, como algo que lhe por direito cabia, leva para si cativa uma menina que levou a servir na sua casa e junto à mulher de Naamã. E é interessante porque essa história ela pode ser contada de várias visões e vários pontos de vista diferentes. Tem o rei da Síria, tem Naamã, tem a menina, tem a mulher de Naamã, tem os soldados que andaram junto com Naamã, tem o próprio Eliseu, e cada um tem a sua contribuição nessa história tão linda e que demonstra o cuidado de Deus e as lições que Deus nos proporciona, mesmo quando passamos por vales, mesmo quando passamos por dificuldades. A menina, mesmo escrava, mesmo cativa, olha para a situação de Naamã, um homem tão poderoso, tão forte, tão renomado e reconhecido no meio do povo sírio, mas por estar ali no seio da família, poderia perceber algo que outras pessoas não perceberiam. Porque eu imagino que muitos, se não todos, inclusive o rei, conhecia a doença de Naamã. E provavelmente ele havia buscado recursos ou situações que o trouxessem à cura. Mas aquela menina toma um passo de fé e ousa dizer à sua senhora e esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, e é interessante que o texto não diz, pode ser que ele o cure, pode ser que ele o oriente a fazer alguma coisa. Não. Se há um personagem de fé nessa história, é essa menina. Porque se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra.
A partir daí, o que a gente tem é exatamente a prática da fé dessa menina sendo exercitada por Naamã, que, diante de uma situação como essa, busca o maior e mais poderoso recurso que lhe tem à mão, não o Senhor, o rei da Síria. Porque Naamã foi contar, versículo 4, foi contar ao seu senhor, o rei da Síria, o que a menina disse. E o rei da Síria, tendo em grande conta a Naamã, disse: vá, e eu lhe darei uma carta ao rei de Israel. E Naamã monta uma comitiva cheia de presentes, cheia de agrados ao rei de Israel. E como que num ato político, e como que numa ação coordenada administrativa de Naamã, como sendo alguém que sempre fez as coisas do seu jeito, sempre com muita ordem, com muita disciplina e sob a sua orientação, sob o seu comando, comandante do exército sírio, sob o seu comando ele monta uma comitiva e vai àquele que, segundo o seu entendimento, poderia ser alguém tão poderoso quanto o seu próprio rei. Ele procura um outro rei, o rei de Israel. E a carta que o rei da Síria enviou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou enviando meu oficial Naamã para que o cure da lepra. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos levar as coisas do nosso jeito? E diante de situações adversas, a gente busca sempre resolver da melhor maneira que nós entendemos. E uma vez que ainda estamos nesse mundo, ainda estamos vivendo nessa carne, é muito difícil exercitarmos a fé. Porque a tendência natural que temos é fazer aquilo que está à nossa mão. Naamã, doente de lepra, recebe a informação de alguém que disse que em Israel havia alguém que o curaria. Provavelmente, diante do contexto que nos é apresentado, a expectativa de Naamã era de que havia algum remédio, que havia algum procedimento médico, que havia algo que poderia ser feito com relação à sua doença que o livraria daquilo. E voltando ao versículo 1, ele seria o grande comandante do reino da Síria, o grande comandante do exército sírio, vitorioso, poderoso e sem vírgulas mais. Não tem mais um porém leproso. Acabou. É só vitória, né? Diante dessa situação, ele faz tudo aquilo que ele entendeu que ele poderia fazer, buscando para si resolver o seu próprio problema. Até porque um homem vitorioso, né? Um homem decidido, capaz, resolve todos os problemas. Mas, quando ele chega lá em Israel, o rei de Israel lê a carta, rasga suas vestes em sinal de vergonha, de revolta, e diz: por acaso eu sou Deus para curar esse homem? O reino da Síria está de brincadeira comigo? Ele está arrumando um motivo para vir aqui e se desentender comigo e ter guerra de novo e destruir o que ele não destruiu da primeira vez? E diante da carta do rei da Síria, o rei de Israel só teve uma atitude: desespero, desesperança, descrédito, confusão. E nós já chegamos no versículo 7 e ninguém tem fé nessa história, a não ser a menina. E mais um personagem é apresentado nessa história, porque diante desse fato, diante dessa situação, aonde Naamã, o poderoso comandante do reino da Síria, que havia subjugado Israel anteriormente, que havia ganho todas as suas batalhas, surge um novo personagem. Quando Eliseu soube
da atitude e da reação do rei de Israel diante daquela situação, disse e mandou dizer ao rei de Israel: por que rasgaste as tuas vestes? Por que você duvida que esse homem pode ser curado? Nas palavras de Eliseu, a fé da menina, serva de Naamã, que trabalhava junto com a esposa de Naamã, em Eliseu, elas encontram respostas. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E aí toda aquela comitiva, tudo aquilo que Naamã havia organizado, vai lá para a casa de Eliseu, né? E chegam os carros e os cavalos, e ele parou na porta da casa de Eliseu. A atitude de Eliseu é absolutamente interessante. Porque sendo um homem de Deus e ouvindo a voz de Deus, ele não vai lá falar com Naamã. Imagina o seguinte: na porta da sua casa tem uma autoridade, uma alta autoridade que veio falar com você. Um ministro, um chefe de estado, um general do exército, enfim, pense na maior autoridade ou patente que talvez você conheça, e que essa alta patente está na porta da sua casa para falar com você. Você mandaria um recado para ela? Chamaria alguém ali, seu filho, sua filha, né, seu cunhado, alguém assim, fala: vai lá, dá um recado para ele, para mim. Provavelmente não. Provavelmente porque eu e você pensaríamos o seguinte: à porta da minha casa está uma grande autoridade, uma alta patente na linha de comando. E diante dessa grande autoridade que está à porta da minha casa, cabe a mim, humildemente, sair e recebê-lo, e talvez até, quem sabe, né, me ajoelhar. Mas para Eliseu, não. Para Eliseu, quem estava à porta da sua casa não era uma grande autoridade, não era a alta patente do exército sírio. Para Eliseu, quem estava à porta da sua casa era alguém que necessitava de graça, que necessitava de misericórdia e que precisava aprender lições absolutamente importantes, que precisava ter o seu orgulho quebrado, que precisava ter a sua autoconfiança e autossuficiência quebrada, que precisava aprender que apesar da vida vitoriosa que tinha, que apesar dos grandes sucessos que tinha alcançado na vida, as grandes oportunidades que havia aproveitado na vida, ainda não havia experimentado a melhor experiência de todas. Ainda não havia recebido a maior bênção de todas, que vai para muito além de qualquer sucesso financeiro, profissional, qualquer coisa nessa vida. Ele precisava receber graça da parte de Deus, a bênção da salvação que há só no Senhor. E é interessante que quando ele recebe a mensagem que está no versículo 10 de 2 Reis 5, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. A resposta de Naamã é a mesma resposta que talvez eu e você teríamos. Quantas vezes, diante de uma situação adversa, ou diante de um problema, ou quando você efetivamente se dispõe a resolver um problema, né? Seja um problema de relacionamento, seja um problema de alguma dificuldade, seja um médico que você procura, seja, enfim, eu tenho um problema nas mãos.
E a nossa tendência natural é olhar para aquele problema que temos nas mãos e trazer solução para ele. Inclusive, né, e é interessante quando isso está acontecendo com relação a outras pessoas, a gente tem uma tendência assim, eu até vou lá falar com o fulano, mas se ele falar isso, eu falo aquilo. Se acontecer aquilo outro, eu faço isso. E nós vamos arquitetando tudo que faremos diante daquela situação. E é exatamente aí que muitas vezes sofremos, padecemos. Porque a nossa esperança está no nosso braço, está na nossa força, naquilo que podemos fazer. Temos um problema, nos é apresentada uma situação. A gente provavelmente começa com, nossa, e agora? O que eu faço? Mas se eu fizer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquilo. Mas se eu ligar e conversar com a pessoa, ela vai entender. Não é possível que ela não vai entender. Não é possível que se eu fizer isso não vai dar certo. Não é possível se, não é possível se. E nessa história do não é possível se, a gente relembra o que nós ouvimos há algumas semanas em uma das mensagens do pastor, quando aquele homem que tinha o seu filho endemoniado e ele apresenta a sua situação para Jesus, e ele fala para Jesus, se podes, né? E Jesus responde para ele, se podes, tudo é possível, mas não na nossa força, não no nosso braço. Tudo é possível ao que crê. E a resposta daquele pai qual foi? Se vocês estão bem lembrados, com a memória boa, né? Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Essa é a resposta dada diante de uma situação que está absolutamente fora do nosso controle. E que diante de situações assim, a resposta mais sensata é, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, aumenta-me a minha fé. Essa é a melhor resposta. Mas, muitas vezes na nossa vida, a resposta que damos é exatamente a mesma resposta que Naamã deu. Olha só, versículo 11. Quando ele recebeu essa resposta, essa notícia, essa mensagem de Eliseu, ele disse o seguinte, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu tinha certeza, olha só, o filme passando na minha e na sua cabeça, eu tinha certeza de que ele ia sair aqui, iria me receber pela autoridade que sou e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e colocaria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Era assim que eu tinha determinado que deveria ser. Era assim que era para acontecer. Era assim que eu mandei fazer. E era assim que eu quero que seja feito. Porque se é para mergulhar em rio, me manda lá nos rios da Síria, que são muito melhores do que esse rio Jordão aqui em Israel, esse rio sujo. Por que eu não posso fazer isso lá? E começou a questionar a ordem de Eliseu. E muitas vezes, quando recebemos da resposta como resposta do Senhor, algo que não é exatamente aquilo que gostaríamos, nós esbravejamos, nós lutamos. Como assim? Como assim? Não era dessa maneira que eu tinha desenhado. Não era dessa maneira que eu tinha pensado. E nós esbravejamos. Por que isso está acontecendo comigo? Não é essa a condição que eu esperava que acontecesse. E ficamos indignados. Mas os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos mais altos do que os nossos caminhos. E diante desse cenário, a atitude de Naamã foi revoltar-se e ir embora.
E ele foi embora, mas lembra que eu falei que existem vários personagens nessa história? Mas, versículo 13, os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil para você, sei lá, andar plantando bananeira, subir numa montanha, né? Derrubar uma árvore com a mão, sei lá, alguma coisa assim, o Senhor não faria? O Senhor não é nas entrelinhas, né? Porque o servo dele talvez não falaria dessa maneira com ele. O Senhor não é o poderoso comandante do exército da Síria? O Senhor não é o homem que faz e acontece? O Senhor não é o poderoso general que faz tantas coisas impossíveis, que faz tantas coisas difíceis? Ele só disse para o Senhor: vá e se lave e será purificado. Do alto da sua arrogância, do alto da sua soberba, do alto da sua autossuficiência, Naamã é chamado a descer. E muitas vezes sofremos, padecemos porque estamos cheios de nós mesmos. Estamos cheios de arrogância, de soberba. E queremos que as coisas sejam feitas à nossa maneira, ao nosso tempo, da maneira que achamos melhor. Traçamos os nossos caminhos, temos os nossos pensamentos, mas de novo, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E somos chamados a termos fé, a renovarmos a nossa esperança no Senhor e a descermos das nossas convicções, e a descermos do nosso jeito de fazer as coisas, e a descermos da nossa maneira de definirmos uma situação, traçarmos uma solução e tem que ser daquele jeito. Não. A história de fé, que eu comentei que isso daqui não é necessariamente uma história de fé, a não ser pela menina lá do começo, a história de fé na vida de Naamã começa agora. Porque quando ele tira a mão, quando ele é chamado a deixar de lado a sua própria força e a confiar no Senhor e a ter esperança no Senhor, Deus de Israel, a quem ele foi procurar, mesmo sem saber, assim, versículo 14, assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, e o final a gente já leu. Mas coloque-se no lugar de Naamã. Naamã tira suas vestes, né, todo aquele seu paramento de general, expõe aos outros as suas feridas, as suas lepras, né? E sai de uma posição de soberba, de arrogância, e entra numa situação de humilhação, de vergonha. Deus não curaria o general sírio. Deus não curaria o comandante vitorioso do exército da Síria. Não. Deus curará o homem que precisa de graça, o homem que precisa de esperança, o homem que Eliseu nem se deu o trabalho de sair na porta da sua casa para falar com ele, porque Deus curará aquele que se humilha. Deus restaurará aquele que demonstra dependência dele. E muitas vezes somos desafiados em tantas situações na nossa vida e queremos fazer e queremos acontecer e somos chamados a termos fé. Fé que nos leva a ter uma atitude humilde de nos colocarmos sob a orientação de Deus. Vá e faz. Mesmo que tenhamos uma ideia melhor que a dele.
mesmo que tenhamos restrições quanto àquilo que nos foi mandado. Naamã, diante dessa situação, fala, não era assim que eu tinha pensado, não era desse jeito que eu tinha imaginado. E imagina que, por que 7 mergulhos? Não poderia ser o primeiro? Não faz diferença, quem está curando Naamã não é a água do Rio Jordão. Não há remédio na água do Rio Jordão. Quem curará Naamã é o poder do Senhor, o poder do Deus de Israel. Mas, quando Naamã é chamado a mergulhar 7 vezes, é porque há um exercício de fé aí. Ele vai e mergulha a primeira e não acontece nada. Mergulha a segunda, mergulha a terceira e nada. E nessa altura, talvez o pessoal que estava ali em volta já estava comentando, falar, olha lá, hein, que fim levou o general da Síria. Que fim levou o comandante. E a humilhação provavelmente vai crescendo diante disso. Mas mesmo numa situação dessa, Naamã persevera e permanece. E vai a quarta, e vai a quinta, e vai a sexta, e nada aconteceu. Mas depois de mergulhar 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, Naamã foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Glórias a Deus. Quando nos sujeitamos a Deus, quando buscamos fazer a vontade do Senhor e temos esperança na palavra dele, quando temos fé, Deus cumpre não a nossa vontade. Porque a vontade de Naamã era bem outra. Ele queria ser curado, lógico que ele queria. Mas o meio para chegar à cura era absolutamente diferente. Deus realiza o seu querer e a sua vontade quando nos sujeitamos a essa vontade. E aí, diante dessa situação da alegria, Naamã volta. E o motivo da menina, lá na casa de Naamã, ter falado para ele sobre o profeta que havia em Israel. O motivo da carta do rei da Síria ao rei de Israel. O motivo da revolta e indignação do rei de Israel. O motivo pelo qual Eliseu manda um mensageiro e deixa Naamã mais bravo ainda. O motivo pelo qual os servos de Naamã insistem com ele em cumprir esse desafio, essa ordem. O motivo de tudo isso nos é apresentado no versículo 15. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. O quebrantamento de Naamã o levou a reconhecer Deus como Deus, e não apenas o Deus de Israel. Mas se você continuar lendo, você vai descobrir que o coração de Naamã foi transformado, que a graça de Deus alcançou a vida de Naamã e este foi salvo. Versículo 17, que a gente não leu. Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Meus irmãos, a vida de Naamã foi transformada e ele foi curado. Mas a maior bênção que Naamã recebeu não foi a cura da sua pele, foi a cura da sua alma. E Deus quer curar a sua alma hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. O nome daquele que morreu por você, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário e que pela graça do Senhor busca e te alcança hoje. Esse poder que curou a Naamã, que ressuscitou a Jesus, pode curar a cada um de nós da maior doença que temos,
que é o pecado, que nos afasta, que nos separa de Deus. E o grande desafio nessa noite ou nessa manhã, quando você estiver assistindo isso, em qualquer momento, coloque-se diante de Deus. O que precisa ser quebrado na sua vida? Naamã teve que ter quebrado a sua arrogância, a sua soberba, o seu orgulho, para que ele tivesse então essa experiência de cura, não apenas da sua lepra, mas da sua alma, e ter a sua vida transformada para o louvor do nome do Senhor. Eu quero convidar você a nesse momento orar e colocar-se diante do Senhor, declarando a dependência da graça e da misericórdia que todos nós temos e que você também tem. E que mesmo em situações difíceis, mesmo em situações de desespero, de desesperança, possamos continuar confiando no Senhor. Possamos continuar dependendo do Senhor e termos a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança renovada no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque a Tua palavra fala conosco. E nesse momento, ó Deus, diante daquilo que acontecera com Naamã, um homem poderoso, um homem forte, mas que teve que ser quebrantado para que fosse alcançado pelo Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos aprisiona, que nos afasta do Senhor. Seja o nosso orgulho, seja a nossa autossuficiência, seja o medo, ó Pai. Enfim, seja tudo aquilo que tende a nos afastar do Senhor, ó Pai. E queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo restaure, renove, cure as feridas, ó Pai. Muitos, ó Deus, diante dessa situação que temos vivido, têm se esfriado, têm tido o seu coração, ó Deus, e a sua mente, ó Deus, endurecido por tanta desesperança, ó Pai. Mas queremos ter fé no Senhor, ó Deus. E ter esperança, ó Deus, de que o Senhor está no controle de tudo e principalmente, inclusive, da nossa vida. Queremos, ó Deus, ter uma atitude de fé, ó Pai. E se necessário for, descermos, ó Pai. Descermos do nosso lugar de conforto, descermos da nossa autossuficiência, descermos, ó Deus, da nossa soberba, ó Pai. E queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor. Mesmo que isso, ó Deus, traga humilhação, mesmo que isso traga vergonha, ó Pai, mas queremos, ó Deus, confiar em Ti, saber que o Senhor está à frente de tudo, de termos a esperança no poder do Senhor, ó Pai. Que Teu Espírito Santo nos faça isso em nós, ó Pai, e mova o nosso coração a agirmos sempre de acordo com a vontade do Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe e cuide da sua família, nos dê uma semana de paz, uma semana dependentes da graça e da misericórdia dele, que a misericórdia do Senhor se renove a cada dia sobre a sua vida. Tenha fé, tenha esperança. O texto de Romanos 8 nos diz o seguinte, Romanos 8, versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí, o texto mais fácil de entender, mas mais difícil de praticar. E alinhado a esse desafio de Naamã, eu quero trazer um desafio para mim e para você.
versículo 28 de Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Confiemos na potente mão do Senhor, mesmo que, como Naamã, possamos não entender, possamos ter no nosso próprio coração motivos para desconfiar, mas confiemos no Senhor. Que Deus te renove a fé, a esperança e o amor. E que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrando o nosso culto e que nós possamos ter uma semana de paz e ore, cuide, dos irmãos, cuidem uns dos outros, que nós possamos sempre ter fortalecer. Assim como Naamã, que teve a menina, que teve a esposa, que teve Eliseu e que teve os seus soldados, para auxiliá-lo nesse caminho, que nós possamos também, uns com os outros, nos cuidarmos, nos direcionarmos, nos animarmos na nossa caminhada. Que Deus abençoe. Amém? Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou